Vamos ler junto. Não precisa ler. Vamos ler, né? Fazer a leitura em silêncio, eu faço a leitura alta. Então declarou: ele também estenda a sua mão. Ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida. Diga: árvore da vida. Essa palavra é chave para nós. Essa árvore da vida. E comendo possa viver para sempre. Então a gente vê aqui que Deus não quis perpetuar a vida de desobediência do homem. Se o homem estava morto, se ele desobedeceu e morreu e quebrou a relação eterna que ele tinha com o pai dele, e ali, naquele ambiente, ele tinha acesso à árvore. Então Deus tira ele da árvore para que ele não perpetuasse o pecado. Se o homem morreu, automaticamente é porque ele pecou, né? O salário do pecado é a morte. Então, se ele pecou, ele morreu. Logo, nós entendemos que Deus tira ele de lá para ele não ter acesso à vida eterna, perpetuando a morte. Amém? Deu para entender claro isso aí? Não devamos permitir que ele também, estendendo a sua mão, e tome do fruto da árvore da vida, comendo-o, possa viver para sempre. Não faz sentido comer vida e viver uma vida de pecado. Estão entendendo? Por que que o Senhor nos chama para termos relacionamento com a sua santidade? Porque quando nós deliberadamente pecamos, voluntariamente pecamos, nós estamos dizendo o seguinte: estamos agindo como o nosso Adãozão. Pecamos, mas não, peraí, a gente peca, mas tem árvore aqui da vida, a gente come de novo. Não devemos desenvolver essa consciência, amém? Então vamos entrar na questão. Para se falar da vida eterna, nós temos também que falar um pouquinho sobre salvação. Primeiro, o Senhor nos salva para termos acesso à vida. A salvação vem primeiro. Por isso que ele disse que ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo, mas ele também é a porta. João 10 fala isso. Então a salvação, eu estava estudando essa palavra salvação no grego, soteria. Ela tem a ver com cura, recuperação, remédio, resgate. Eu gostei dessa palavra resgate, que essa palavra resgate tem a ver com Colossenses 1, a partir do versículo 13. Pode colocar para mim, filha? Colossenses 1, a partir do versículo 13. Vamos fazer algumas leituras aqui, né? Ele nos resgatou, ao resgate aí, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Continua. Vai até vamos ler até o 20. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. A redenção vem por meio do sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é, aí começa agora a falar quem ele é: a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? A imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Continua. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele sustenta, ele é o sustentáculo de todas as coisas. Ele é a cabeça. Agora começa a falar sobre a igreja. Ele é a cabeça do corpo,
que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, em Yeshua, habitasse toda a plenitude. Uau! E por intermédio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Esse aí é o versículo 20, amém? Vamos parar aí. Esse último versículo aqui é interessante, né? Por intermédio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Eu costumo dizer que em Cristo Deus reconciliou tudo. Cristo reconciliou com Deus tudo. Não ficou nada de fora. Tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas por meio da cruz do Calvário. Amém? Isso é demais. Eu vejo essa passagem como um salmo, mano. Eu vejo Paulo assim, regozijando nele e falando essas coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominação, tudo foi criado por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, a primazia, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Uau! Isso é adoração, mano. Isso é adoração, é alguém que conhece o Deus que adora. Jesus falou para aquela mulher samaritana: olha, vocês adoram a quem vocês não conhecem, mas nós adoramos a quem conhecemos. Adorar a Deus tem que conhecê-lo. Para adorá-lo tem que conhecê-lo. Se você não o conhece, sua adoração não passa desse teto, cara. Então aprenda, busque ao Senhor, busque ajuda de discipulado, busque na palavra conhecê-lo, busca no secreto. Pai, quero te conhecer, porque a vida eterna é essa, né? A vida eterna tem a ver com conhecer a Deus. A vida eterna não tem a ver com levantar a mão e aceitá-lo, tem a ver em conhecê-lo. Amém? E Jesus falou isso muito claro, né? Em João capítulo 17, João capítulo 17, versículo 3, olha lá: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Leia comigo: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos repetir? A vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu costumo dizer que ali está a Trindade, né? A Trindade está ali. Ó, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Quem é a verdade? Holy Spirit, Espírito Santo. A Trindade. A verdade é o Espírito Santo. Deus verdadeiro, a verdade é o Espírito. Jesus está ali ligada, a Trindade está ligada nessa passagem. Quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, com C maiúsculo. Ele é a verdade, com V maiúsculo. Ele é a vida. A vida eterna
se fez carne. O caminho, ele é o caminho que nos conduz. O caminho tem a ver com a salvação. A salvação tem a ver com a porta. Eu sou a porta, João 10. Todo aquele que passa por mim. Vamos ler João 10, rapidinho, só para ir reforçando o meu entendimento, nosso entendimento nessa noite. Vamos lá. João 10, versículo 9. Vê o versículo 9. Aí, olha aí, ele diz: eu sou a porta. Essa porta, qualquer que passa, qualquer pessoa que passa, que entrar por mim, será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10. O ladrão, que nós sabemos que não é Satanás, e sim um discípulozinho dele, né? É o mercenário. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu aprendi, eu cresci no evangelho entendendo que esse ladrão aí era Satanás. O inimigo veio para roubar, veio para matar. O inimigo veio também para isso, né? Mas aqui Jesus está falando de mercenário. Se você vê o contexto da palavra, nós não vamos nos prender. Falsos pastores, mercenários são falso pastor, falsos pastores, né? Falsos mestres, homens que pregam heresias, que pregam um evangelho que não leva nem a salvação ninguém, não leva ninguém a conhecer a vida eterna, e vai por aí. Não quero entrar nas questões. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. A outra tradução diz, Almeida: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Essa palavra abundância, abastância, né? Essa palavra abundância, ela vem da palavra do grego não, estronto, perissos. Abundância vem da palavra perissos. Ela fala de superabundância excessiva, transborda, sai de você, transborda em você. Essa vida abundante que Jesus dá, ela é excedente, além do mais, para que tenhas vidas além do mais, né? Mais do que o suficiente. Vida mais do que suficiente. Extraordinária. Olha só, quanta coisa. Acima do comum. Mais do que suficiente. Profuso. É a palavra perissos, com vida, que tem a ver com vida abundante. Essa porta do versículo 9, ela tem a ver com o acesso, né? Essa porta é o acesso à essência da presença de Deus. E nessa presença a gente vai desenvolvendo e conhecendo Ele, desenvolvendo a salvação. Por isso que a Bíblia fala: desenvolvei a vossa fé, desenvolvei a vossa salvação no temor do Senhor. O apóstolo Pedro fala muito sobre isso. Desenvolver. Nós temos que desenvolver, não podemos parar. Tem gente que entra pela porta e ali faz uma tenda e pronto. Gente, temos um caminho a trilhar, amém? Temos um modelo a seguir. Nós temos um padrão de vida que a gente encontra ela em Cristo Jesus. Não podemos parar na porta, nem passar da porta e parar, e nem muito menos ficar antes da porta. Temos que passar da porta, esse caminho. E neste caminho nós vamos conhecer a verdade, como Jesus falou: e conhecereis o caminho. Não, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você entra pelo caminho
com a verdade. Quem é a verdade? O Espírito Santo. Ele falou: vocês vão conhecer, vocês vão receber o Espírito da verdade. João 16, ele fala o Espírito da verdade, é um dos nomes do Espírito. Por isso que o Pai procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Ele é a verdade. Agora, o que o Espírito Santo pode fazer em nós quando ele vem habitar em nós? Tira toda a nossa mentira e coloca a sua verdade. E para ser retirada essa mentira de nós, vai doer. Por isso que nós temos que desenvolver a nossa salvação e desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? A vida eterna. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Notem bem esses 4 primeiros versículos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Uau! Rapidinho, deixa aí. Vamos agora relembrar do que eu acabei de falar alguns minutos atrás. Quando Adão peca, ele morre. Então foi retirado dele o acesso à vida. E aí o Pai, em Cristo, o segundo e último Adão, o que ele faz? Ele traz novamente a vida. Amém? Olha aí, a vida se manifestou, porque de Adão até João Batista não havia vida. Todos estavam mortos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos fala isso. Capítulo 3, o salário do pecado é a morte. Capítulo 1, ele fala isso. Nós vamos ler daqui a pouquinho, se der tempo. Vamos lá. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi revelada. Segue. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. Então você vê que o apóstolo João, ele queria que nós tivéssemos comunhão com os outros, né? Quando nós temos vida, nós temos comunhão uns com os outros. Aqueles que têm vida, toca na vida. Meu irmão tem vida, eu tenho vida, nós nos enlaçamos em vida e temos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Não abre não. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E João nos chama para essa comunhão, para que também tenhais comunhão conosco. Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E vamos caminhando, vamos avançando no conhecimento, vamos avançando no conhecimento do Espírito Santo. A verdade vai tocando nossas mentiras e vão tirando essas mentiras de nós. Agora, é necessário negar-se a si mesmo, para que o Espírito Santo possa tirar as mentiras que muitas vezes que nós carregamos, né, na nossa religião, né, na nossa religiosidade de anos e anos. Mas quando nós começamos a ter comunhão com o Espírito Santo, ele começa a trazer para nós o acesso à verdade, e a nossa adoração começa a fazer efeito no reino do Espírito, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essas duas palavras são chaves da adoração, cara. Espírito e verdade. Nosso presidente, ele costuma usar muito um versículo, né? Está em João capítulo 8, se não me falha a memória. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas, cara, se você vê o contexto dessa passagem, meu irmão, uau! A nossa nação brasileira está longe.
infelizmente, e uma boa parte dos evangélicos também estão longe disso. Vamos dizer assim, não vamos generalizar, mas Jesus, ele trouxe ali uma coisa muito forte nesse capítulo 8 de João. Eu vou até ler, já que eu falei assim, com profundidade, então é bom a gente ler o contexto, para que, quem sabe, né, nosso presidente não venha entender melhor esse contexto dessa passagem. Essa passagem que ele usa, eu acho que é o versículo 32, né? A partir do versículo 31, põe lá. A partir do versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, os que creram nele: se permanecerdes na minha palavra. Esse é o lance, permanecer na palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vem o versículo 32, o chave, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Continua. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Continua. Jesus explicou-lhes: em verdade, em verdade, em verdade. Jesus precisava falar em verdade. Ele é a verdade, né? Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Continua. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Agora, quem liberta? O filho através de quem? O Espírito Santo. Por isso que ele falou no capítulo 14 de João: convém que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não for, vocês não vão ser completos. Vocês andam comigo, mas não me conhecem. Uau! Andar com Jesus no físico não quer dizer que você conhece. Pode ver que todos eles abandonaram o Senhor, mas Jesus falou: convém que eu vá, porque se eu for, eu vou para dentro de cada um de vocês. O sangue do justo foi derramado na cruz. Eu estava meditando sobre isso hoje, cara. O sangue do justo tocou essa terra. O sangue da vida, a essência da vida tocou na terra e trouxe vida em toda a terra. Mas para que você receba o impacto dessa vida que foi derramada na terra, é necessário você passar pelo caminho. A salvação é a porta. A salvação é o primeiro passo, é reconhecer que você é um pecador e que necessita e carece da misericórdia e graça do Senhor. E através disso, através do reconhecimento, você se arrepende e é batizado nas águas e nasce do Espírito. Essa sequência não quer dizer que tem que ser primeiro o batismo nas águas e depois o batismo no Espírito. Não, pode ser o contrário, mas são mandamentos do Senhor. Ele falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode ver, não tem como. Porque o Espírito Santo, quando Jesus falou: convém que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo virá até vós e convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele nos convence, nós nos arrependemos. Você não pode se arrepender por você mesmo.
Você se arrepende porque o Espírito Santo tocou você profundamente. O Espírito Santo é o convencedor. Ele nos convence. Amém? E nos dá acesso à vida eterna. Amém? Estávamos aqui. E conhecereis a verdade vos libertará. E assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então a libertação que o nosso presidente queria, até entendo ele, o seu limite, ele passou isso para a nação. Mas cara, isso é muito mais profundo. O conhecimento da verdade, o conhecimento da libertação pela verdade, não tem a ver somente em conhecer as coisas políticas da nação, em conhecer a corrupção e transformar as corrupções em bênção, ou tirar os corruptos da política e limpar a política e trazer uma libertação sobre a nação. Não, a Bíblia não fala desse tipo de libertação. A Bíblia fala de um tipo de libertação que vai além de não somente libertar os corruptos da nação, mas também de transformá-los em filhos de Deus. E quando nós nos transformamos em filhos de Deus, a gente não pega nem R$1 que está no chão, nem R$1 milhão que está aqui, porque tem dono. Entende? Eu só vou viver com aquilo que é meu. Digno é o trabalhador do seu salário. Então nós vamos caminhar dentro de uma verdade, e isso traria uma libertação para a nação, um avivamento de caráter. E isso sim traria uma mudança poderosa na nossa nação. Agora, infelizmente, os versículos lidos isoladamente podem trazer algum tipo de fruto, mas não a essência da vida. E aí eu costumo dizer, não tem mais jeito, cara. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno. Não tem mais jeito. Podemos ter dias de paz. Cara, vou te dizer, a paz não é como o mundo dá. No primeiro mundo aí fora, eu participei eu fui em algumas nações quando eu estava ativo, né, no meu serviço de marinha. Eu vi alguns lugares, passei por alguns lugares, cara, que não existe nem inflação, meu irmão. Você compra uma casa, em 200 anos você vai pagar aí por ano 0,0 qualquer por cento, coisa mínima. Aqui você compra uma casa parcelada num banco, você paga 3, 4, se não 5 casas por uma. Você compra um carro parcelado, você paga 3, 4 carros. Não é disso que nós estamos falando. Então, e eles vivem bem, em paz, que o mundo dá. Mas quando vem uma tribulação nas finanças, muitos poderosos querem suicidar, querem buscar nas drogas uma forma de subterfúgio ali, de refúgio. Mas nós temos um Deus que habita dentro do nosso espírito, que nos traz a verdadeira paz. Além da vida, nós temos paz. Amém? Não como o mundo dá. Podemos até padecer qualquer coisa, não sabemos o que pode acontecer conosco. Paulo falou, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem morte, nem demônios, nem poderes, nada poderá nos separar, nem anjo, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos amalgamados com esse amor, nós somos ligados a esse amor, cara. O amor de Deus nos preenche e nos enche de vida, e vida em abundância, cara. Hoje eu fui levar 2 missionárias, né, lá para Curicica. Levei elas, aí a gente veio conversando, elas vieram falando de algumas coisas, e cara, a gente percebe que há um limite. Eu percebi muito limite no conhecimento delas, e elas, assim, são muito sinceras no Senhor, e eu pude tocar nelas, falar algumas coisas, e elas ficaram
assim, atento às minhas palavras. E elas falaram: puxa, pastor, seria interessante as igrejas entrarem nessa questão mais, né? Eu falei: pois é, isso aí é a responsabilidade dos pastores, alinharem as ovelhas. Para que existem os dons ministeriais de Efésios 4, versículo 11? É exatamente isso, para tirar a igreja da meninice e trazê-la para um nível de maturidade, para levar ela a um nível de varão perfeito em Cristo Jesus. Então, para muitos mercenários, pastores falsos, é importante que a igreja mantenha-se numa postura infantil, para que eles possam manipulá-las, entende? E manipulam tanto as finanças quanto tudo. Olha, Apocalipse, eu chego a tremer quando eu leio isso, cara. Ai daqueles pastores, cães, mercenários, que Jesus deixa bem claro em João 10, que arranca as lãs das ovelhas em tempo de frio. Olha, o juízo lavrado aguarda essas figurinhas, sabe? E eu temo isso, eu temo ser um homem que não venha trazer a verdade para aqueles que estão fazendo parte, né, do rebanho da congregação. Eu temo isso, cara, de ser um pastor que venha tolir o crescimento dos irmãos. Eu temo isso. Nós todos, pastores da Casa de Oração Noma, a gente tem conversado muito sobre isso. Nós tememos, é muito perigoso isso. Para não ficar nas minhas palavras, olha bem, Efésios capítulo 4, rapidinho. Efésios capítulo 4. Versículo 11. Antes do versículo 11, deixa eu ver. Versículo 11, a partir do versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê, cara? Para quê? Para ter um título? Para botar um anel no dedo e dizer: beijo, ou agora eu sou tua cobertura espiritual. Cara, não! Uma que cobertura espiritual, o nome já diz, cobertura espiritual é cobertura do Espírito. Se você se submete debaixo de uma cobertura pastoral, cara, você está dizendo o seguinte: o meu limite é você, pastor. Agora, quando você entende que a sua cobertura é Cristo, e que o pastor te auxilia e te ajuda a crescer na maturidade de Cristo, é outra história. Amém? Então vamos lá, com o propósito de aperfeiçoar os santos. É para isso que veio os dons ministeriais. Amém, igreja, irmãos que estão vendo o nosso vídeo agora. É para aperfeiçoar os santos que foi chamado, que Deus deu dons aos homens, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e não mimado. Continua: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Esse é o propósito. Quando eu consigo levar o meu discípulo a um nível de estabilidade no Senhor Jesus, de maturidade, de vê-lo que ele está um homem crescido no Senhor, de vê-lo que ele está um discípulo que não se dobra facilmente para o sistema desse mundo, está vivendo uma vida de intimidade com o Pai. Cara, isso me alegra. Convém que ele cresça até mais do que eu. Jesus falou isso, cara. Jesus falou isso. Obras maiores vocês farão, porque eu vou para o Pai. Cara, muitos teólogos querem criar um monte de entendimento em cima disso, mas é bem claro: obras maiores vocês farão,
levou para o Pai. Não quer dizer que você vai ser maior que Jesus. Se você chega à medida de Jesus, Ele já está lá. Pai, valeu. Igual aquela canção, né? Vai, valeu. Valeu, valeu, valeu. Esse valeu, vale a pena. Jesus diz realmente valeu, porque agora Ele apresenta para o Pai uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o plano, esse é o propósito. Aqui, vamos lá, continuamos. Vamos continuar essa leitura aqui. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito dos dons ministeriais: me tirar da meninice e me colocar numa posição de medida, uma medida de Cristo, uma medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso aí vai completar o propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Isso está em Romanos capítulo 8, ali no versículo 29, não precisa abrir não. Os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à sua imagem, a fim de que ele, Yeshua, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então essa é a obra do ministério dos dons ministeriais. Se os dons ministeriais têm uma igreja 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos e continuam com os mesmos vícios de pecadinhos e vão toda vez no culto de cura e libertação, aí vai lá, não tem nem base bíblica para esse tipo de serviço, mas vai lá, aí vai culto de cura e libertação, aqueles irmãozinhos de sempre, e o pastor parece que gosta disso. Meu Deus, ele não está cumprindo o papel de levar as suas ovelhas para um pasto verdejante. Eu costumo dizer o seguinte: nós começamos como ovelhas, cara, mas no final disso nós seremos transformados em leões predadores. Por isso que Paulo falou: leite vos dei de beber, porque ainda sois carnais. Leite vos dei de beber, porque ainda sois carnais. Então é necessário alimento sólido. E quem pode ter alimento sólido? Só os verdadeiros pastores, verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas e mestres e evangelistas. Esses dons ministeriais verdadeiros no corpo de Cristo pode levar a igreja a se alimentar de alimentos sólidos. Amém? Nele estava a vida se fez carne. Então até ali estávamos mortos, e a vida se manifestou. Cristo é a vida, Cristo em nós é a vida, é a esperança da glória também. Eu quero só comentar rápido aqui sobre Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, não precisa abrir. Lá ele fala que o desejo profundo pela eternidade, o homem tem um desejo profundo pela eternidade dentro dele, mesmo o homem morto. Sabe por que nós não aceitamos a morte? Porque existe um desejo, Deus colocou um desejo profundo da eternidade dentro de cada ser humano, e pelo fato dele morrer, ele permanece na morte como se estivesse bem, cara, sabe, eu sou eterno. Ele sente, ele tem essa sensação de eternidade, mas na verdade, ele está morto, e morto eternamente, e vai viver eternamente na morte. O abismo, ele traga o inferno, o grande abismo, o lago de fogo, come tudo, engole tudo. Então os homens precisam entender isso. Nós como filhos de Deus, e alguns irmãos aqui que talvez não tenham entendido isso bem claro, ou até algum ouvinte, é necessário desenvolver essa eternidade. Não podemos passar dessa eternidade sem a vida, porque é a vida que nos garante a eternidade, a vida eterna, que é encontrada somente em Jesus. Amém?
João capítulo 1, o Evangelho, ele fala a mesma coisa. Voltei para o tema da vida, tá? Voltei para o tema da vida eterna. João capítulo 1, o versículo 1 ao 4, ele fala a mesma coisa, ó. No princípio, é a mesma coisa de 1 João, com outras palavras. No princípio era a palavra, a vida era a palavra. Lá em 1 João ele fala que ele era a vida. A vida, nós tocamos na vida, a vida voltou para os homens, diga amém, amém? A vida voltou para os homens. Hoje nós temos acesso à vida. Hoje nós temos acesso à saúde física, emocional e a principal, espiritual. Cara, temos acesso à vida. Temos acesso à paz, a uma segurança no Senhor. Amém? Então está lá, ó. A palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Continua, até o 4. E a palavra, a palavra, estava no princípio com Deus. Ele repetiu, né? Todas as coisas foram feitas através dele. Lembra de Colossenses capítulo 1? Aquele salmo lindo de Paulo. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Versículo 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Continua, versículo 5, para fechar. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram, não prevaleceram contra ele. Só havia uma vida na terra, uma vida andou aqui na terra, que era Yeshua. E os discípulos tocaram na vida, mas não podiam ter intimidade com a vida. Eles só puderam ter intimidade com a vida quando Jesus falou: agora ficai em Jerusalém, porque eu vou para o Pai e vou enviar. Porque se eu não for, convém que eu vá, porque se eu não for, a vida não vem. Eu vou entrar em vocês, e vocês vão respirar a minha essência, vocês vão desejar a minha santidade, vocês vão desejar o meu caráter, vocês vão desejar ser santo como eu sou. É um desejo daqueles que nascem de novo, desejo de ser igual ao Senhor, e desejo de morrer como Ele morreu. Antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, ele negou Jesus 3 vezes, cara. Na verdade, todos eles negaram Jesus, nós sabemos disso. Mas o que ficou bem escancarado mesmo foi Pedro, porque houve uma profecia: você vai me negar 3 vezes, cara, antes que o galo cante. E Pedro falou: eu? É ruim, se fosse hoje, é ruim. Negou 3 vezes. Saiu dali, chorou amargamente. Quando o galo canta, ele reconhece e relembra das palavras de Jesus. E lá na frente, Pedro, cheio do Espírito Santo, o que ele diz? Não sou digno de morrer como meu Senhor. Uau! Pedro já estava cheio de Jesus. Cara, esse é o Evangelho, cara. Se você está seco nessa noite, encharque-se de Jesus. Não vos embriagueis com vinho, diz a palavra, mas enchei-vos, encharque-se desse Jesus. Seja cheio dele. Ele é o vinho. De novo lembrei do saudoso Cláudio Claro. Ele é para mim o tesouro mais precioso. O seu amor muito excede a prata e o ouro. Admirável Cristo Jesus. Cara, Ele é para nós o tesouro mais precioso. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar todos os dias, como nós falamos na ceia passada. Ele falou: todas as vezes que fizerdes, fazei em memória de mim. Ele não decretou uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por ceia. Não, todas as vezes. E esse é o verdadeiro alimento. Yeshua, a vida eterna está nele. Amém? Uau. Cara, eu tinha
coisas para falar, mas o tempo já está um pouco avançado. A gente vai compartilhando com os irmãos de café em café. Estou devendo até um café lá na Casa Missionária dos Homens. Amanhã é feriado. Ai, cara, eu vou amanhã tomar café com vocês. Pronto, declarei. Sim, não. Eu vou tomar café com vocês amanhã. Declarei. Amém. Vamos lá, Kleber. Cadê o Kleber? Vamos lá. Tu mora lá pertinho. Vamos lá. Amém, cara. Mateus 11:27. Para fechar. Eu prometo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o desejar revelar. O Pai e o Filho são um e nos chama para esse laço de família. A vida voltou. A vida voltou. A vida eterna está em nós. Vamos desenvolver essa vida, queridos. Cresça nisso. Conheça o seu Pai. Não busque um Deus longe. Ele está perto. Ele está dentro. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu também o amarei. E meu Pai o amará. E eu também o amarei. E viremos para Ele. E faremos dele o nosso lar. Diga, eu sou um lar do Pai. A vida voltou. Diga, a vida voltou. Amém? Amém. Aleluia. A vida voltou. Estava morto. Na religião. Eu carregava um fardo pesado, um jugo pesado, mas Ele disse pra mim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu sou a vida, o caminho e a verdade. Beba, 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 beba. Eu vos dou vida abundante, vida abundante. Transborde do meu amor.
Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou todos os meus passos. Colocou uma nova canção e um novo cântico ao meu Deus, e todos possam compreender o que me aconteceu. Em minha boca colocou uma nova canção e um novo cântico ao meu Deus, e todos possam compreender o que me aconteceu. Venham, venham, venham adquirir confiança e temor no Senhor. Adquirir confiança e temor no Senhor. Tenho alegria e prazer de fazer a tua vontade, oh meu Deus. Tua lei está no íntimo do meu ser. Eu tenho alegria e prazer de fazer a tua vontade, oh meu Deus. Tua lei está no íntimo do meu ser. Quisera eu pudesse proclamar todos os seus bens, quisera eu pudesse proclamar tudo que fizeste por mim. Quisera eu pudesse proclamar todos os seus bens, quisera eu pudesse proclamar tudo que fizeste por mim. A tua lei é o meu prazer, a tua lei é minha canção. Meu coração está firmado em ti, tu és em minha inspiração. A tua lei é o meu prazer, a tua lei é minha canção. Meu coração está firmado em ti, tu és a minha inspiração. A tua lei é o meu prazer, a tua lei é minha canção. Meu coração está firmado em ti, tu és a minha inspiração. A tua lei é o meu prazer, a tua lei é minha canção. Meu coração está firmado em ti, tu és a minha inspiração. A tua lei é o meu prazer, a tua lei é minha canção. Coração está firmado em ti, tu és a minha inspiração. Tua lei é o meu prazer, a tua lei é minha canção. Meu coração está firmado em ti, tu és a minha inspiração. Venham, venham, venham adquirir confiança e temor do Senhor. Venham, venham, venham adquirir confiança e temor do Senhor.
alegria e prazer de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Tua lei está no íntimo do meu ser, eu tenho alegria e prazer de fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser, eu tenho alegria e prazer de fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser, eu tenho alegria e prazer de fazer a tua vontade, meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser, eu tenho alegria e prazer de fazer a tua vontade, oh meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Alegria e prazer de fazer a tua vontade. Proclamar todos os seus bens. Quisera eu pudesse proclamar tudo que fizeste por mim. Quisera eu pudesse proclamar todos os seus bens. Quisera eu pudesse proclamar tudo que fizeste por mim. Quisera eu pudesse proclamar todos os seus bens. Quisera eu pudesse proclamar tudo que fizeste por mim. Quisera eu pudesse proclamar todos os seus bens. Quisera eu pudesse proclamar tudo que fizeste por mim. Quisera eu pudesse proclamar todos os seus bens. Quisera eu pudesse proclamar tudo que fizeste por mim. Quisera eu pudesse proclamar todos os seus bens. Quisera eu pudesse proclamar. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento. Assentou meus pés sobre uma rocha e orientou todos os meus passos.
para sempre. Jesus, lindo, eu te seguirei para sempre. Jesus, lindo, eu te adorarei para sempre. Jesus, lindo, eu te servirei para sempre. Jesus, lindo, eu te amarei para sempre. Jesus, lindo, eu te adorarei para sempre, Senhor. Tu és meu amor sem fim. Jesus, preferido da minha alma. Jesus, tu és meu amor sem fim. Jesus, preferido da minha alma. Preferido da minha alma. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Não, não, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Jesus lindo, Jesus lindo, eu te amarei para sempre. Jesus lindo, eu te seguirei para sempre. Jesus lindo, eu te adorarei para sempre. Jesus lindo, eu te adorarei para sempre. Jesus, tu és meu amor sem fim. Senhor, preferido da minha alma. Jesus, tu és meu amor sem fim. Jesus, preferido da minha alma. Senhor, Senhor, tu és meu amor sem fim. Jesus, preferido da minha alma. Senhor, Senhor, tu és meu amor sem fim. Jesus, preferido da minha alma. Preferido da minha alma. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti,
amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Não, não, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Não, não, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado. Meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado. Meu amado, 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 meu amado Jesus. Meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado Jesus. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, meu amado, amado Jesus. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, Meu amado Jesus. eu te amo, meu amado. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, meu amado, amado Jesus. Meu amado, Meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado Jesus. meu amado, 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 meu amado Jesus.
esperamos pelo seu renovo. Nos limpar e transformar tristeza em alegria, pra transbordar tua face por eternos dias. Incansavelmente ansiamos seu retorno. Lindo noivo, esperamos pelo seu renovo. Vem nos mudar, vem transformar tristeza em alegria, para incansavelmente ansiamos seu retorno. Lindo noivo, esperamos pelo seu renovo. Vem nos buscar, vem transformar tristeza em alegria, para contemplar tua face por eternos dias. Incansavelmente ansiamos seu retorno. Lindo noivo, esperamos pelo seu renovo. Vem nos buscar, vem transformar tristeza em alegria, para contemplar tua face por eternos dias. Incansavelmente ansiamos seu retorno. Lindo noivo, esperamos pelo seu renovo. Vem nos buscar, vem transformar tristeza em alegria, para contemplar tuas faces por eternos dias. Incansavelmente ansiamos seu retorno. Esperamos pelo seu retorno. Aquele que era e que há de vir, Yeshua, te aguardamos ansiosos. Aquele que era e que há de vir,
Yeshua, te aguardamos ansiosos. Toda minha alma adora, toda minha alma adora a ti. Meu coração pertence a ti. Toda minha alma adora, toda minha alma adora, meu coração ansioso. Toda minha alma adora a ti, ó Rei. Todo meu coração pertence a ti. Todo meu corpo precisa te adorar, até que parecido contigo seja. Toda minha alma precisa te adorar, até que parecido contigo ela seja. Todo meu corpo precisa te adorar, até que parecido contigo ele seja. Toda minha alma precisa te adorar, até que parecido contigo ela seja. Todo meu corpo precisa te adorar, até que parecido contigo ele seja. Toda minha alma precisa te adorar, até que parecido contigo ela seja. Todo meu corpo precisa te adorar, até que parecido contigo ele seja. Toda minha alma precisa te adorar, até que parecido contigo ela seja. Toda minha alma adora a ti, ó Rei. Todo meu coração pertence a ti. Toda minha alma adora a ti, ó Rei. Todo meu coração pertence a ti. Yeshua, te aguardamos ansiosos. Aquele que era e que há de vir. Yeshua, te aguardamos ansiosos. Aquele que era e que há de vir. Yeshua, te aguardamos ansiosos. Todo meu corpo precisa te adorar, até que parecido contigo ele seja. Toda minha alma precisa te adorar, até que parecido contigo ela seja. Todo meu corpo precisa te adorar, até que parecido contigo ele seja. Toda minha alma precisa te adorar, até que parecido contigo ela seja. Todo meu corpo precisa te adorar, até que parecido contigo ele seja. Toda minha alma precisa te adorar, até que parecido contigo ela seja. Toda minha alma adora
é superior aos anjos, e o nome que herdou é o mais excelente de todos. Aquele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é o mais excelente de todos. Deus eterno, esperado és por todos nós, eterno e Messias, esperado és por todos. Tu és a expressão exata. A expressão exata da glória e do sede. Tu sustentas, tu sustentas apenas na palavra do seu poder. Tu és a expressão. Expressão exata da glória e do ser de Deus. Tu sustentas tudo o que há apenas na palavra do seu poder. Aquele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é o mais excelente de todos. Aquele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é o mais excelente de todos. Deus eterno e Messias, esperado és por todos nós, Deus eterno e Messias, esperado todos nós, eterno e Messias, esperado és por todos nós, oh, 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 aquele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é o mais excelente de todos. Aquele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é o mais excelente de todos. Deus eterno e Messias, esperado és por
todos nós, eterno e Messias, esperado és tu, todos nós. Nome é Jesus, Jesus, Jesus. Oh, seu nome é Jesus, Jesus. Mente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de ti totalmente. Novamente estou aqui em tua presença, pois eu preciso de ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, pois eu preciso de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Envolve-me, Senhor, pois eu preciso de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, meu nome é Jesus, teu nome é Jesus, 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 seu nome é Jesus. Faça subir neste lugar, se a tua presença não for comigo, Jesus. Tu és meu melhor amigo. Não me faça subir neste lugar, se a tua presença não for comigo, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Eu não quero subir para ser julgado como ímpio, mas eu quero subir para reinar contigo em glória, pois eu sei que sem tua presença eu não poderei. Portanto, não me faça subir neste lugar se tua presença não for. Eu não quero subir para ser julgado como ímpio, mas eu quero subir para reinar contigo em glória. Se eu sei que
sem tua presença eu não poderei. Portanto não me faça subir neste lugar se tua presença não for comigo. Jesus, comigo. Jesus, eu não quero subir para ser julgado como ímpio, mas eu quero subir para reinar contigo em glória. Sim, eu sei que sem tua presença eu não poderei. Portanto não me faça subir neste lugar se a tua presença não for comigo. Jesus, comigo. Jesus, comigo. Jesus, comigo. Jesus, comigo. Jesus. Oi. Então vamos para as visões. Se alguém teve visão com o corpo, né? E pode fazer a fila aqui. Se você teve visão com algum irmão específico, vai até o irmão. Se você teve uma visão que você